Olá, meu nome é Amanda Montalvão Veloso Rabelo e vou apresentar a vocês meu trabalho intitulado A Desumanização na Incitação ao Linchamento, uma reflexão psicanalítica. Ele é uma parcial do desenvolvimento da pesquisa de doutorado que estou fazendo no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC São Paulo, sob a orientação da professora doutora Maria Francisca Lier de Vito. É uma pesquisa que tem apoio financeiro da CAPES. O linchamento é um ato criminoso que envolve homicídio e lesão corporal, oposto à justiça e passível de condenação formal. Mesmo assim, suas ocorrências são bem frequentes e populares no Brasil. Foram pelo menos 1.179 registros entre 1980 e 2006, e são crimes que têm respaldo social, seja porque faltam depoimentos de testemunhas, como também faltam investigações aprofundadas. Além disso, existe a consciência de pertencimento e conivência por parte dos linchadores. Tem um aspecto irreversível muito flagrante no linchamento, porque menos da metade das vítimas consegue ser salva. Ainda que a gente tenha definições heterogêneas sobre as motivações e as composições dos grupos linchadores, os estudiosos do assunto nas ciências sociais, eles convergem para conceituar o linchamento como uma manifestação coletiva e ilegal de violência empreendida com o objetivo de punição. Os alvos são indivíduos suposta ou efetivamente acusados de um crime ou, em determinadas regiões, identificados com movimentos ou estigmas de ordem política e racial. Então, a gente vê que a vítima do linchamento ela se torna alvo porque a ela é atribuído um crime ou uma característica que, naquele imaginário punitivo, justifica a ação de retribuição. E aí é muito importante a gente salientar que tanto esse julgamento quanto essa condenação propostos por esse público, por essa multidão, são feitos em dispositivos avessos à justiça, sem direito ao contraditório, e baseados em critérios subjetivos como moralidade e desejo de vingança. Então, no linchamento, tanto condenados juridicamente quanto inocentes compartilham do mesmo destino violento, decidido por uma massa que autoocupa o papel de juiz. O sociólogo brasileiro José de Souza Martins investigou mais de 2.000 casos de linchamento ocorridos no Brasil num período de 60 anos, e inaugurou algumas considerações bem importantes sobre o caráter espontâneo, difuso, súbito e irracional da multidão no linchamento. Essas caracterizações são muito importantes e são prestigiadas por esse artigo. Elas acabaram disparando algumas perguntas focadas menos na intencionalidade racional e mais voltadas para entender quais são os impulsos inconscientes que respondem por atitudes humanas consideradas bárbaras ou bestiais, né? Ainda que a gente veja que a atrocidade do linchamento convoca essas expressões mais animalescas, a gente pode atestar que elas são expressões humanas, na medida em que Freud, na década de 20 e 30, estabeleceu a pulsão de morte como vértice das investigações sobre agressividade, reconhecendo ali as potencialidades mais cruéis dos seres humanos a partir de uma perspectiva do desejo inconsciente e não do instinto. E aí a gente pode pensar que Martins, ele de certa forma corrobora com Freud quando ele destaca a assinatura humana dos linchamentos, mesmo estando fora do pacto civilizatório. Ele diz: os linchamentos nos fazem ainda medievais, na medida em que são práticas de punição que procuram cobrir o linchado de desonra, destituindo-o de sua humanidade até o extremo da desfiguração e de sua redução a cinzas. Então, diante da monstruosidade que é atribuída a algumas vítimas de linchamentos, apareceram algumas perguntas sobre os fundamentos dessa desumanização que ocorre via discurso antes dos crimes de linchamento. Porque a gente vê que são frequentes as denominações de monstro ou animal usadas para classificar essas pessoas, o que implica aí a construção de uma alteridade ameaçadora, sistematicamente reafirmada por essa separação entre nós e eles.
E é importante a gente lembrar que a vida em sociedade, ela não é uma tarefa automática e preservada de conflitos e tensões, muito pelo contrário. Com Freud, em 1930, a gente aprendeu que o laço social é uma das 3 principais fontes de sofrimento para os seres humanos. Então, qual que é a ideia desse trabalho, que tem um cunho teórico, né? É assumir a interdisciplinaridade que um tema tão complexo quanto esse convoca, é utilizar, referenciar, prestigiar a literatura em outros campos, sobretudo sociologia, direito e antropologia, e trazer para essa conversa contribuições da psicanálise, referenciais de sujeito, inconsciente, alteridade, para poder tentar entender como que ocorre essa desumanização via discurso dos seus alvos e no que essa desumanização implica. A noção, então, que vai ser adotada de sujeito aqui, é a noção de sujeito do inconsciente, que é esse sujeito que desde o começo da sua vida ele já está atravessado por uma divisão, na medida em que é portador de um inconsciente, e por isso é um sujeito que ele é imune à primazia da razão e da consciência. O interesse desse trabalho, então, são os aspectos que escapam a essa suposta regência da ordem e da racionalidade dos atos humanos. Em 2014, a gente teve uma situação bastante lamentável de linchamento também, né, e eu queria trazê-la para a gente ver essa desumanização no discurso. A dona de casa Fabiane de Jesus, do Guarujá, foi linchada depois de um boato de que ela praticava magia negra com crianças. Esse crime ele foi antecedido por uma movimentação popular significativa na internet. Tinha uma página do Facebook nomeada Guarujá Alerta, que servia para trazer informações, e ela denunciava a suposta existência de uma sequestradora de crianças. Os comentários nessa página permitem que a gente testemunhe exemplos de desumanização na linguagem. Um usuário disse que pensava que a história da sequestradora era boato, mas interpretou o post do Guarujá Alerta como uma confirmação. Outro perguntou onde havia fotos desse monstro. Outro disse que se ela aparecesse em Morrinhos, ela ia tomar só rajada dessa cachorra. Outro pediu uma foto dessa bruxa e avisou que ela vai ter o que merece. Esses termos, né, de monstro, cachorra, bruxa, eles são justapostos a uma reivindicação de punição e castigo, expressa em termos de desejo ou torcida. A gente sabe que o linchamento marca a realização desse desejo, uma vez que é uma passagem da expressão verbal ao ato. A relação entre palavra e ato nessa modalidade de crime tem aí algumas pistas no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, escrito por Freud em 1921. Ele reproduz e comenta algumas das teses de Gustave Le Bon sobre as massas. E aí o que ele vai dizendo é justamente sobre o efeito sugestivo da palavra sobre a multidão, quando ele vai identificando que a massa está submetida ao poder realmente mágico das palavras, que podem provocar na alma dela as mais terríveis tormentas e também podem apaziguá-la. E aí convém aqui a gente identificar o enlaçamento promovido pela justificação do linchamento, porque ele funciona como um agente de coesão social, né, baseado aí nessa identificação e sensação de pertencimento. Não à toa, Martins vai concluir que 80% dos linchamentos têm como autores grupos de pessoas mobilizadas por motivos e relacionamentos de cunho tradicional, comunitário e autodefensivo, o que contraria aquela suposição de que os participantes de um linchamento só se reuniriam em torno do ato punitivo e não por outras razões. Um outro aspecto que também é bastante identificado por Martins, dentro dessas características de sentimento e pertencimento, é o que vai dando coesão a essa massa. Se a gente traz esses aspectos para uma reflexão psicanalítica, a gente vai ver algumas considerações de Freud de que esses agrupamentos de uma multidão de seres humanos, eles vão se transformar em massa no sentido psicológico a partir de uma condição,
que é preciso que esses indivíduos tenham alguma coisa em comum, um interesse em comum, um objetivo, uma mesma orientação afetiva e também um certo grau de capacidade de se influenciar mutuamente. Então, a gente vê pelas palavras de Freud que o agrupamento em questão, ele não faz apenas uma reunião física, é também um ajuntamento psíquico. E aqui, nesse trabalho, a gente trabalha com a hipótese de um caráter sugestivo advindo da desumanização dos alvos, considerando, então, que os membros da multidão são suscetíveis à influência mútua. Esse monstro, né, que vai sendo falado por todas essas pessoas, ele passa a ser invocado pela comunidade ameaçada como algo a ser aniquilado em prol da retomada da ordem e da segurança. Um aspecto bastante curioso detectado por Martins em suas análises é quando ele vai fazer a diferenciação do que ocorre nas territorialidades rurais e urbanas. E ele identifica que nas áreas rurais tem uma sensação de pertencimento, um estabelecimento de um nós, costurado a partir de relações de parentesco, sejam relações reais ou simbólicas. Enquanto que nas áreas urbanas, esse estabelecimento de um nós, ele vai sendo traçado não por esses graus de parentesco, mas sim pelo agenciamento do medo. O medo vai se tornando a amálgama desse nós. E esse temor, ele fica muito visível, por exemplo, numa passagem de Martins, em que analisa um linchamento em Bragança Paulista de 2006. Alguém na turba mencionou que a comunidade pacífica estava ameaçada pelos que vinham de fora, mesmo sem saber quem eram os assassinos. Uma clara indicação de quanto num grupo desses está em jogo a ideologia do nós e do eles, o comunitarismo regulador da ordem, o forasteiro como ameaça. Então a gente vai vendo aí como que esse mecanismo de desumanização vai promovendo, né, essa espécie de retirada, de afastamento daquilo que constituía um perigo, daquilo que trazia medo. Né? Só que a desqualificação que esse outro sofre, né, é uma desqualificação que destitui da condição de semelhante. Coloca essa pessoa numa posição de diferença inadmissível e ameaçadora. Foi nesse lugar que a Fabiane de Jesus foi colocada, é nesse lugar em que as vítimas de linchamento são colocadas. Né? São pessoas desempossadas de sua condição humana, que tiveram o valor de suas vidas decidido por um outro que anuncia sua violência, sob a justificativa de vamos eliminar o mal. Ainda que a psicanálise não tenha, né, um conceito, a desumanização não seja um conceito para a psicanálise, a gente consegue circunscrevê-la nas teorizações de Freud sobre o narcisismo das pequenas diferenças, em que a estranheza e a hostilidade detectadas em todas as relações humanas acabam superando os sentimentos de união, evocando ali pequenas diferenças capazes de separar os indivíduos daqueles com quem até então se guardava uma relação de semelhança. Cada uma dessas mínimas diferenças vai sendo considerada uma ameaça ao narcisismo, o que configura o caráter hostil desse contato e as estratégias de diferenciação que ignoram o que tem de comum entre eles. E aí a gente pode seguir a trilha deixada por Maria Rita Kell, quando ela descreve a importância do conceito do narcisismo das pequenas diferenças para a compreensão do antissemitismo que antecedeu a eleição de Hitler na Alemanha. Freud havia percebido que a rejeição dos alemães ao povo judeu não era totalmente explicada pela concorrência econômica. Tinha uma questão psicológica determinante baseada nas semelhanças entre aqueles cidadãos. Os argumentos que movem a intolerância baseiam-se na busca de diferenças inconciliáveis entre povos ou culturas que, ao contrário, contam com uma larga margem de aspectos em comum. Então, nessa discussão, a gente pode refletir aí sobre a transformação de um semelhante em um animal ou um monstro, que é o que a gente vai vendo nos procedimentos do linchamento. A gente tem o medo e tem também o ódio, que são capazes de fazerem essa transfiguração, de esse desempossamento da condição de semelhante em alguém que, então, passa a ser considerado passível
de aniquilação. Muito obrigada, agradeço a vocês e espero encontrá-los em uma próxima ocasião.